Olá, pessoal, boa noite, tudo bem, gente? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje, 7/7/2020, às 18 horas em ponto. Iniciando aqui mais uma live para vocês. Hoje também é uma live especial com o Carlos Bregantin. Ele é escritor e mentor em tempo integral do Caminho da Graça, Estação São Paulo. O Brega, né, conhecido como Brega, eu o chamo de pastor, né? Mas não sei se todos o chamam de pastor. Ele é o mentor do Caminho da Graça Estação São Paulo. O Caminho da Graça é uma comunidade, né, que se reúne para falar do amor de Cristo, espalhados aí por todo o Brasil. Tem a estação de Vitória, eu falo daqui de Guarapari, no Espírito Santo, e tem a estação mais próxima daqui, é a estação de Vitória, né? Então temos lá o caminho, a estação Caminho da Graça lá como é o nome do bairro? Em Camburi. É próximo a Camburi, um pouquinho antes de Camburi, agora me fugiu o nome do bairro. Para quem tiver interesse, é só falar comigo que eu passo o contato da pessoa responsável. Tá bem? Gente, enquanto o Carlos ou o Brega entra aqui, eu vou lembrar você chamada Empodere-se, que é uma aula que eu desenvolvi para você aprender a lidar com pessoas abusivas. Clica no link da minha bio que você vai encontrar essa super aula gratuita para vocês. Olá, Pastor Brega, tudo bem? Estou bem. E você, Virgínia, como vai? Todo mundo bem, todo mundo com saúde, graças a Deus, todo mundo em paz aqui. Que E bom, sua, que bom. sua querida, como vai? Estamos aqui, né, devidamente protegidos, isolados, ainda, né, por enquanto, né, guardando aqui aquilo que é o protocolo para quem está na idade que nós estamos, né? Então, mas estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus, o Netinho tá bem. Nós Tá ficamos bem. babando nas fotos dele, gente. O neto dele é muito fofo. É uma das coisas que a pandemia nos roubou definitivamente, né, irreversível, é exatamente esses últimos 4 meses, né? Porque ele já completou 9 meses. E a Nossa. gente viu nesses 4 meses, acho que nós o vimos 3 ou 4 vezes com todos aqueles protocolos, né? E isso não, está sendo dolorido. Eu Não, imagino. não imaginávamos que íamos ficar distante do Arthur deste modo. Isso não passava pela cabeça. Acho que esta será a maior dor entre nós, Ah, de, eu de, imagino. de vê-lo crescendo de longe, né? Com dentinhos, né? Engatinhando. Gatinhando, ficando de pé, brincando, meu Deus. Gente, deve ser muito bom ser avô e avó. Não, é bom demais. Deve Eu ser costumo muito dizer que bom. é um sabor do amor que a gente Em só dobro, descobre a né? hora que você experimenta. Ah, vai chegar a nossa vez aqui em casa também. Claro que vai. Vamos curtir também. Escuta, É, diz uma coisa. Nós nos conhecemos pessoalmente? não, Não, eu tá. conheço o Naor. Ah, o Naor, É, meu amigo querido. Que legal, sim, já que fui na legal. estação lá de Vitória. Aqui Ah, não tem ainda, mas eu já você, fui na de Vitória. Eu você falo de tá, Guarapari. você está falando de Guarapari? Isso, de Ah, Guarapari. Fica aí a olha, alguns a gente se 50, vê 60 aqui, quilômetros. a gente se vê aqui quase que diariamente, mas às vezes não cabe de perguntar, né? Onde é que você está, né? Porque a gente está se É, vendo, né? Ah, Guarapari, que legal. Es- fica o es- convite para vocês, quando passarem a pandemia, virem para cá para conhecer a cidade tão rica de praia, com muita é, coisa, muita natureza, eu muita fui, obra de eu Deus. fui aí, para você ter ideia, minha menina, que hoje está com 34 anos, ela tinha 3 ou 4 meses. Nós fizemos uma viagem longa de carro com ela, né? Corajosa. Foi algo assim maravilhoso. E lembro que ela tomou uma das vacinas daquele período de 3, 4 meses no Rio de Janeiro. E aí fomos para Vitória e de Vitória fomos para Guarapari. Passamos, acho que um dia ou dois em Guarapari. Estou falando de 87, mais ou menos. É, eu sou de 83, muita coisa mudou, mas as praias Imagina, continuam lindas. imagina, imagina, imagina.
Que bom, que bom. Que bom. Gente, eu gosto de mostrar os livros antes, porque o pessoal vai embora. É, é. O pastor Brega, eu não sei se eu chamo de pastor, de Brega, de Carlos. Toda vez que trago um convidado aqui é Carlos. É o Fica à terceiro vontade. Carlos que vem para cá. Na Já tivemos verdade, aí. eu diria assim, carinhosamente, né, nesses últimos 14 anos de Caminho da Graça, que é a comunidade da qual faço parte, né, eu me tornei o brega do caminho, né? Por conta do Ah, é. caminho, né? Eu me tornei o brega do caminho. Então as pessoas me chamam de brega, normal. Faz parte. É. Gente, ele tem alguns livros lançados. Tá em qual volume que tá Na agora? verdade, esse é o terceiro, né? Eu, Esse é o eu terceiro. tenho o Bora para a Vida um, 2 e 3. Estou agora Aham, com quatro livros, com o quarto livro que sairia agora, nesse período, mas com pandemia nós tivemos que prorrogar, mas aham. que deve sair ainda há 2, 3 meses. Eu penso que tem um quarto livro que já está Que pronto, né? bom. É, Gente, são livros de reflexões e com um olhar bem poético sobre a vida, é, sobre Cristo, sobre Deus, sobre espiritualidade, mas sobre vida. E é, aqui eu separei um para ler, para quem tiver curiosidade e aham, quiser, espiritualidade sadia. Uma espiritualidade sadia não cria esquizofrenias, separando a vida secular da vida espiritual. Uma espiritualidade sadia contempla a vida, toda a vida, tudo na vida, a vida toda, o tempo todo. Quem fala muito disso, né, com essa perspectiva, é o professor Hermógenes. Ele é o precursor do Hatha Yoga no Brasil, né? E ele já faleceu, mas ele fala muito dessa espiritualidade o tempo todo. O verdadeiro yogin, ele tem essa espiritualidade o tempo todo, não só quando está lá fazendo suas posturas, meditando, não. É o não, tempo todo sim. que temos que viver essa espiritualidade, não só parte, né? Gente, Alguém hoje já, vamos. alguém já disse que nós somos seres espirituais vivendo uma dimensão humana encarnada, mas que nós somos seres espirituais. Então, não há um ambiente, não há um lugar, É, não há uma situação onde a espiritualidade não possa ser exercitada, né? Porque somos seres é. espirituais. Somos. Assim como somos carne e É, osso, né? Não é, podemos ficar sem comida, senão é, morremos de fome. exatamente. Como que faz para adquirir o livro? É só enviar o e-mail? Vocês estão enviando normalmente? Então, Ou na não? verdade, assim, eu estou quase zerado, é só comigo. Eu só tenho Bora para a Vida 2. Aham. Né? Aí é me mandar no meu WhatsApp, que você tem, manda no WhatsApp o endereço, o valor com frete é R$ 37. Então, manda o comprovante de depósito e o endereço e eu mando. Só que Sim. eu só tenho o Bora para a O- Vida 2. Eu estou mandando agora, né, nesse final agora de pandemia, que eu estou mandando fazer mais, enfim, para ter, né? Mas por hora só o Bora 2. que também deve ser ótimo. Quero É primeiro te investimento pronto. agradecer É. por tudo, por todo o trabalho que você faz há tanto tempo, né? Quem já te acompanha aí pela internet sabe quão importante, e nós que somos sobreviventes de lares disfuncionais, a gente consome muita internet porque não somos validados, né? Muitos não são validados no consultório, não são validados na terapia, e a gente Sim. acaba se refugiando no conteúdo que tem na internet, né? E palavras, elas salvam, palavras curam. Eu acredito muito no poder das palavras e as suas palavras ao longo de todo esse tempo, né? Que muitos talvez se afastem de si mesmos, né? Por pensar que a vida já não faz mais sentido. Mas as palavras são muito importantes e muito reconfortantes, né? Em 2016, eu descobri que eu estava em um sistema de igrejas onde hoje eu tenho consciência que são líderes narcisistas também, né? Hum. E aí a gente teve tipo, o ano inteiro a igreja lendo a Bíblia, do início ao Uhum. fim, né? Não é uma disputa, não é um jogo, né? Eu não sei o que falar, é uma dinâmica. E Sei. aí a gente foi lendo a Bíblia do começo ao fim. Quando chegou lá nos evangelhos, eu falei, opa, mas isso aqui é tudo o contrário do que a gente está vivendo dentro dessa igreja.
Não dá para ficar aqui, não. Era tudo o inverso. Como assim? Que aí a gente começa a ler a Bíblia direito, né? Quando lê do começo ao fim. E as fichas foram caindo, nós nos afastamos, né? E aí, depois eu fui buscar conteúdo da parte espiritual na internet. Encontrei você, encontrei o Caio, e foram essas palavras que nos manteram, né? Manteram a nossa família de pé, para que a gente, em momento nenhum, a gente se afastasse daquele que é o nosso pai, nosso mestre maior, né? Que Então, bom. seu trabalho é muito importante. Queria Obrigado. dizer isso. Obrigado. Você deve saber, mas é bom lembrar, né? Seu trabalho é muito importante. É uma honra estar aqui com você, uma honra, acredite. Obrigada. Gente, vamos falar sobre pais perversos. Como honrar pais perversos, né? E aí muita gente, o quê, Virgínia? Como assim honrar? Você tá louca? O que aconteceu? Você pirou? Como assim honrar? Antes da gente falar como honrar, como que nós podemos honrar esses pais, como que seria um bom pai, uma mãe, uma boa mãe, pelo olhar de Cristo? Que características que tem que ter esses pais? Uhum. É interessante, quando eu li que você me mandou esse esboçozinho, que fosse talvez a nossa conversa, logo que eu vi essa primeira pergunta, né, eu fiquei aqui pensando, Virgínia, que antes de falar do que é ser um pai e uma mãe à estatura de Cristo, né, ou segundo o Cristo, segundo a consciência do Cristo, seria muito interessante, né, tivéssemos o tempo até para isso, porque isso requereria um pouco mais de tempo, a gente observar os pais humanos de Jesus. Os pais humanos de Jesus. É impressionante o fato de Maria e José terem sido escolhidos por Deus para serem o útero do filho unigênito dele, né? Para que Jesus vivesse a dimensão da uterinidade e de maneira tal que ele fosse plenamente humano, né? Quer dizer, viesse a partir do útero de uma mulher, ele, acredite, a escolha foi a melhor possível, porque José é um pai absolutamente extraordinário e Maria é uma mãe extraordinária. Não há muito que não se fala muito de José, o É pai verdade. de Jesus, o carpinteiro José. Mas se você, e você é capaz disso, e certamente os que estão aqui entre nós, se olharem as entrelinhas, tanto do momento da profecia, quando Maria recebe a profecia, e aquele processo de nascimento, quando José leva Maria para Belém para cumprir uma ordem, né, do imperador de que todos tinham que se alistar, imagine, né, um jovem rapaz com uma jovem grávida numa viagem em cima de uma mula até a hora que esse bebê nasce. Quer dizer, que homem era esse? Sabendo que ele estava cuidando do Criador do universo. Que Jesus é considerado o Criador do universo. Ele é o Verbo. E toda a criação vem a partir da palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo é o Verbo encarnado. José se põe na condição de cuidar do próprio Criador, a partir do cuidado com Maria, que carregava no útero o Cristo. Então, todo o preparo que José faz para que o Cristo venha ao mundo, como um bebê indefeso, impotente, frágil, vulnerável, todo o cuidado que Maria tem levando esse bebê que era o Criador do universo dentro de si mesma, isto é, levando a vida dentro dela, né? O modo como ela se porta. Então, quando você vai olhando a narrativa do Evangelho, lá pelas tantas, quando Jesus, já com 30 anos, volta em Nazaré e assume o púlpito da sinagoga e diz: hoje cumpriu-se as Escrituras. Quando termina aquela reunião, as pessoas dizem assim: mas não é este o filho do carpinteiro? Eles não sabiam, eles não disseram, não é Jesus.
Não é o filho do carpinteiro? Olha, olha o que esse homem imprimiu no caráter do Filho de Deus, de modo que ele é conhecido primeiro como filho do carpinteiro, o filho do José, o homem que dá nos 30 anos, né? Ou até os 18, porque há silêncio a respeito dos 12 anos entre Jesus, entre os 18 anos e os 30 anos, há um silêncio bíblico sobre Jesus, mas é óbvio que o José e a Maria dão ao Cristo, o encarnado, o Deus encarnado, um cuidado humano que ele se torna conhecido por ser filho de Maria, filho de José, antes de ser conhecido como filho de Deus. Dá para imaginar o caráter desses dois? Deus não iria escolher qualquer pessoa, jamais. Qualquer casal. E é interessante, e aí voltando na sua pergunta, quando você me pergunta sobre como ser um bom pai, uma boa mãe, segundo o caráter de Cristo, a estatura de Cristo, conforme o pensamento de Cristo. Jesus não foi pai, não se casou, não gerou filhos, não criou uma criança, um filho, uma filha, não teve essa experiência. Não teve essa experiência. Tudo que ele carregou como ser humano, o que foi impresso nele como homem, como ser humano, foi Maria e José que imprimiu nele isto. E se você olhar o trato dele com as crianças, o trato dele com os meninos, o trato dele com as mulheres, o trato dele com os homens, o trato dele com os excluídos, o trato dele com as autoridades, você vai percebendo o ensino que Jesus recebeu a ponto de, aos 30 anos de idade, ele ser absolutamente pleno e capaz de ensinar a esse respeito. Ensinar a esse respeito. Então, assim, se formos, então, tentar... Desculpa, eu estou me alongando na conversa. Não, pode ficar à vontade. É necessário para dar esse pano de fundo. Jesus diz assim, lá em algum momento, deixai vir a mim as criancinhas. Delas é o reino de Deus. Porque elas são honestas, verdadeiras, simples, singelas? Não, porque elas são dependentes. Uma criança dependente. Um pai, segundo o caráter de Cristo, sabe que os bebês, quando nascem, são absolutamente dependentes. Parece-me que dos seres viventes da Terra, só um bebê morre se não for cuidado. No mundo animal, os bebês crescem. As criaturas crescem, os filhotes crescem. Mas no nosso mundo, no mundo humano, um bebê, se não, ao ser tirado do útero, não for alimentado, não for protegido, cuidado, ele morre. Ele não dá conta de si. Um ou outro milagre na história do universo, né, de bebês que sobrevivem a um terremoto, porque aí é uma condição de fenômeno e tocou aqui. O normal é que os bebês precisam ser cuidados, porque eles são frágeis, impotentes. Portanto, ser um pai ou uma mãe boa à luz do ensino do Cristo a partir do nascimento de uma criança ou de um bebê, dar, segundo os ciclos da vida, aquilo que um bebê, aquilo que uma criança, aquilo que um adolescente, aquilo que um menino, um moço dá. E eu resumiria assim, é um bom pai e uma boa mãe aqueles que, desde a hora do nascimento, começam a preparar aquela criança para se tornar autônomo, independente, para se tornar um ser humano completo. E andar com as suas próprias pernas, e tomar suas decisões. E por onde for pela vida, saber que são amados. Desculpa te interromper, mas eu estou lendo esse livro. Imagina. Mais Esperto que o Diabo. E ele fala, é uma entrevista do Napoleão Hill, entrevistando o diabo.
E ele fala que a principal estratégia dele para que as pessoas não sejam felizes, não tenham sucesso, é que ele utiliza os pais para não ensinarem a independência. É. E ele fala que os professores também usam, Assim, os professores também não ensinam na escola a independência. é. Então, quer demonstrar amor aos filhos desde quando eles nascem, trabalhe-os, apare-os, né? Equipe-os, capacite-os, habilite-os para a vida. Lembro minha primeira vez que eu coloquei meus filhos num ônibus para irem sozinhos para o Colégio Batista. Pai, mas por quê? Porque vocês precisam. Porque vocês precisam. Lembro também quando eu coloquei Tom Jobim para os meus filhos ouvirem. Pai, a gente não gosta. A vida não é só do que a gente gosta. A vida é do que a gente precisa. Então, os pais é que vão dando essa dosagem para que chegue aquele momento. E óbvio, nem todos os filhos e filhas chegam na maturidade no mesmo tempo, na mesma proporção. Depende da casa, da família, do modo, do jeito, enfim. Mas há que ter a hora, há que ter o momento em que o pai e a mãe olham para os meninos e dizem assim, eles dão conta. Eles dão conta. Bom é que os filhos saibam que podem voltar. Bom é que eles saibam que podem voltar. Que sempre terão um lugar na mesa da casa do pai, da mãe. Mas bom é que eles lancem voo solos para a vida. E os pais que conseguem fazer isso são bons pais. Para que isso aconteça, para mim, duas palavras são absolutamente fundamentais. Amor e autoridade. Autoritarismo, jamais. Tiranismo, jamais. Despotismo, jamais. Imposição, jamais. Autoridade. E autoridade, o melhor que se diz a respeito de autoridade é que não se impõe, se conquista. O amor é que nos faz conquistar a autoridade com os nossos filhos. À medida que eles se sentem amados. E eu resumiria assim, né, quando me perguntam, o que você fez para criar os seus filhos? Eu os amei. Eu os amei. Eu os amei. Profunda, intensa e radicalmente. Mas o amor, numa das melhores dimensões do amor, é aquele que deixa livre. Que deixa livre. O amor deixa livre. Aliás, é no amor que a gente encontra a plena liberdade. Não em qualquer outra coisa, no amor. O amor deixa livre. Sem a vara da disciplina do pé de goiaba, né? Da goiabeira, né? Não, isso... É porque eles perguntam muito. Mas, Virgínia, está na Bíblia. Está lá que é com a vara da disciplina. Eu diria assim, está no Velho Testamento, né? Se a gente for ler o Velho Testamento sobre a luz de Jesus, sobre a ótica de Jesus, sobre a hermenêutica de Jesus, Jesus certamente consertaria essa fala, imprimindo nessa vara o amor, o confronto amoroso. O confronto amoroso, o encorajamento amoroso, o enfrentamento amoroso, o constrangimento amoroso. Eu, óbvio, tenho 65 anos, eu fui criado numa outra geração, por uma outra geração de pais. E uma das coisas inesquecíveis foi a primeira surra que eu levei na minha vida. E se alguém me perguntar assim, o que você aprendeu com ela? Nada. Nada, é que meu pai não tinha outro recurso para cuidar de mim, para incluir na minha dinâmica as disciplinas e os limites que me protegeriam, e ele entendia que me batendo me faria entender que ele queria me proteger. Não, me diga de outro jeito, me ensine de outro jeito. Eu não precisei bater nos meus filhos para ensiná-los sobre limites e autoridade. Não só para que me obedecessem, mas para que obedeçam aquilo que é necessário obedecer para o bem de todos, no que diz respeito a isto. Mas, o que você aprendeu? Nada. Eu fico imaginando a gente meditando no Salmo 23, né? A tua vara e teu cajado me consolam, né?
E aí, né, se a gente for ao pé da letra, né, como as pessoas sugerem, é Deus com a vara de goiaba tirando sangue das nossas pernas, né? Mas Não, aí mas a você gente sabe que aprende, essa... não, essa vara é da ovelha, Virgínia, é porque o pastor guia com a vara, e essa vara é a palavra de Deus dentro da igreja. Chegou É. em casa, a vara não é mais a vara do pastor, é a vara de goiabeira, né? Muda o contexto. Mas se você for à etimologia da palavra consolo, você vai encontrar escora, Olha, encorajamento. Encorajamento. O melhor jeito de você convencer alguém é encorajando a entender o que você está querendo. hum, Uma particularidade é que Lau e eu temos 42 anos de casamento, né? E eu me lembro que no começo nós fizemos um acordo, lá no começo, aprendendo um com o outro, éramos muito jovens, né? E eu disse para ela assim: eu não aprendo com o dedo no meu nariz. Me encoraje ao que você entende que eu devo aprender. Me encoraje a aprender. Me encoraje. Eu quero aprender, mas não põe o dedo no meu nariz que eu não aprendo. Na violência não se aprende. não. Se reage para tentar sair daquela situação. Então, assim, voltando um pouco na pergunta, não é por esse caminho que se prepara seres humanos para que, num determinado momento, dependendo de cada um, não há padrão, não há uma cartilha, não há índices aferidores perfeitos, não há. Cada um, cada contexto familiar. Mas há um momento que você percebe pais coerentes, sensatos, há um momento que você percebe que o filho e a filha estão prontos e preparados para iniciarem os processos de independência. De independência. E é bom que isso aconteça. Pode acontecer de maneira escalonada, né? de maneira progressiva, processual, né? Aquela ética crescente, não precisa ser de uma vez. Ninguém fica bom em nada de um dia para o outro, tudo é processo. Não é? Ora, você tem a vida toda com o seu filho para fazer isso, né? Desde o dia que eles nascem. Né? Lembro-me de um meu professor, Dr. Russell Shedd, que ele nos ensinou muito sobre criação de filhos, né? E uma coisa que a gente aprendeu com ele falou assim: olha, bebês nascem desobedientes. Bebês precisam ser ensinados a obedecer, porque eles nascem desobedientes. É a natureza humana. É uma natureza rebelde, naturalmente rebelde. E a rebeldia tem seu lado bom, tem o seu lado interessante, porque ela te faz, tipo, voar, né? Ela te tira do comodismo, do conforto, de zonas de conforto, não é? Mas há a rebeldia que pode ser danosa, perigosa para a própria criança. É o caso. Solta o Arthur, eu vejo lá o Felipe mandando os filminhos, né? Solta o Arthur gatinhando. Onde que ele vai botar o dedo normalmente? Ele vai na Onde, tomada. né? Se tiver uma escada, ele vai para a escada. Eu lembro disso com os meus filhos. Falei, puxa, é verdade. Preciso ensinar meus filhos a serem obedientes. Para quê? Para protegê-los. Para protegê-los. E a obediência, ela é interessante, né? E eu lembro na criação dos nossos filhos, né? E se você perguntar para os meus filhos hoje, eles vão responder: filhos, o que é ser obediente? É ouvir da primeira vez, pai. É ouvir da primeira vez. Às vezes eu vejo pais, né, no curso da criação dos filhos: filho, eu já falei 5 vezes. Meu, falou 5 vezes, não aconteceu nada. Você está encorajando a desobediência. Há que mudar uma estratégia, há que mudar essa estratégia para que esse menino, essa menina, compreenda a importância de que aquilo precisa ser feito naquela hora. Do tipo, vai tomar banho para jantar, né? Pode ser que eu esteja fora de contextos, né, de muitos e muitos de lares, enfim, mas não estou tão distante, né, e continuo convivendo com muita gente, mas às vezes erramos em não estabelecermos ou sermos criativos nas estratégias para dar autonomia para os nossos filhos e eles aprenderem
uma ética que a gente poderia até chamar de ética cristã, né? Ou uma ética humana, humanizada, de convivência, de lidar com seus pais, com seus irmãos, com amigos, a sociedade, o Primeiro, mundo. é a nossa casa, né? Isso. Não sei se fui na Sim, direção que você esperava, né? Há muito que se dizer sobre isso. muito. Mas, tipo, assim, filhos nós amamos. Filhos nós amamos. Não tem erro, gente. A única estratégia que tem que você nunca vai errar. Essa. Nem amar demais é um erro. As pessoas falam, se eu Ah, amar demais eu vou errar. a, Não, a, a mimar é delícia. uma coisa, amar É, é outra, né? o aprendizado o amor, ele vai se traduzindo em tons, em sabores, em cores, em criatividade, em cuidados, em olhares, em intenções. O amor não é uma coisa só, não é um sentimento único. Não, ele vai se traduzindo em múltiplas possibilidades. E o ser humano precisa dessa criatividade amorosa para florescer, para florescer. Que delícia quando você olha para os seus meninos e vê eles florescendo, sabe assim? É o amor que produz isso, nas variadas traduções do amor, que às vezes a gente é limitado, né? Acha que amar é só isso, é só aquilo. Não. O amor, ele transcende muito e se traduz de diversos modos, né? Às vezes, mesmo numa repreensão dura, num confronto duro, mas carregado de afeto, carregado Sim, de ternura, carregado de beijo, de abraço, é aquela coisa de você toque. confrontar, mas agarrar e trazer para o peito. E aguardar que passa a raiva, a ira, né, do menino, da menina, até que ele se solta. Por quê? Porque ali ele está seguro. Bom é quando filhos sabem que, mesmo um confronto duro de um pai e de uma mãe, eles podem ficar agarrados a eles, porque é um lugar seguro, porque ali eles são amados. Eles se dobram às correções. Agora, a agressão, violência, essas coisas, isso aí, gritos, E muitas vezes, palavras que vão rotulando a alma do menino, da menina, aquela coisa de desse jeito você não vai dar em nada, filho. Meu Deus. Não. Isso é um perigo. As palavras, desde o útero, né? Hoje a gente aprofundou ainda mais, né, os conhecimentos sobre isso, né? Desde o útero. As palavras elas podem fazer o mal ou o bem de um bebê, de uma criança, de um ser humano. Né? A hora que você vai tratar, às vezes, de alguns, você tem essa experiência, maduros, né? Não, eu tenho uma voz que eu ouço aqui. Tem uma voz que eu ouço. Mas quem é essa voz? Um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma tia, alguém, né, que exercia um comando, né, por palavras daninhas, vamos colocar assim, que tatuaram a alma daquela criança. E aquilo, se não for cuidado, tratado, enfim, é trabalhoso. É trabalhoso. se Bom, até as músicas influenciam, né, na gestação, nossa, imagine palavras, né? Meu E Deus. muitas vezes, por mais que nós, como pais, demos esse abraço e esse confronto, talvez eles vão ter que errar para aprender. E muitas vezes só vai acontecer dessa forma, e talvez essa é a forma correta, naquele momento, naquela circunstância, É. deles decidirem não ouvir o conselho, mas Aham, sentirem na pele o erro para aprender com o erro. aham. Então, também temos que dar essa oportunidade deles errarem, porque também nós estamos aqui aprendendo, né? Os Uma erros, eterna escola. talvez, Virgínia, para a gente deixar no pano de fundo, né, disso, assim, um dos erros que, para mim, as escolas teológicas ou
as escolas eclesiais, as escolas confessionais mais históricas, mais fundamentalistas, mais tradicionais, imprimem a ideia de família perfeita extraída da história bíblica. E esse é um erro, porque não tem. Eu estou Você não perguntando aqui, mas encontra. qual família? Você não encontra do Gênesis ao Apocalipse, você não tem um modelo de família que seja perfeita. Você não tem nenhum modelo, nem um modelo de mãe, nem um modelo de pai, nem de filhos. Você tem um grupo de pessoas, Deus decide organizar a sociedade a partir da família, mas a partir da família como ela é. Isto é, com as dimensões humanas que a família tem. Então, essas tais famílias margarinas, né, que aparecem em propagandas, às vezes, de escolas bíblicas, teológicas, eclesiásticas, etc., mais do ambiente mais tradicional, fundamentalista, histórico, não corresponde com a verdade bíblica. Não corresponde com a verdade bíblica. Você disse agora há pouco que eu penso ser o correto. É na vida, no chão da vida, segundo os entendimentos que nós vamos ganhando à luz, se somos ligados às escrituras sagradas e se temos as escrituras sagradas à luz de Jesus Cristo como quem comanda as nossas vidas, a indicação que nós temos é que na vida nós vamos aprendendo juntos. E há, sim, aquela hora que pais aprendem com filhos. E Sem dúvida. felizes são os pais que aprendem com filhos. Felizes. Sem É dúvida. bíblico. É bíblico. É verdade. Muitas vezes esse autoritarismo que veio, né, de séculos passados, de que a família perfeita é aquela que está debaixo do autoritarismo, que isso vem do cristianismo, e não vem. Não, Não não, vem. não. Até tem 2 episódios, né? Ainda nós estamos nessa coisa do bom pai, boa mãe ali com Jesus de Nazaré. Tem 2 episódios muito interessantes. Um, quando Jesus está aos 12 anos, que os pais foram indo de volta para casa, de repente percebem que o menino não está com eles. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? 12 anos, né? Eles tinham ido ao templo e tal. E aí, parece que ele ficou no templo. Eles voltam, José volta, né? E ele volta bravinho, né? O José, bravinho. Filho, nós já estávamos quase próximos de casa, você aqui, blá, blá, blá. Olha, seu pai, sua mãe. Ele diz assim: meu pai e minha mãe são os que fazem a vontade do Pai Eterno. Interessante isso. E o José, olha o José de novo, e a Maria. Se recolhem, e dizem, ok, termina o que você está fazendo, depois nós vamos embora. Você é um menino, mas você carrega o universo dentro de você. E eles se recolheram. Depois, aos 30 anos, na festa de Caná, do casamento de Caná da Galileia, quando há o famosíssimo milagre, o primeiro milagre de Jesus no contexto de uma festa de casamento, que acaba o vinho, e a mãe, a Maria, vai falar com o filho: filho, acabou o vinho. A resposta de Jesus é muito interessante. Diz, mãe, mulher, o que eu tenho com isso? Aí, de novo, a Maria se recolhe. E há algumas expressões sobre Maria que diz assim: e guardava tudo no coração. A Maria se recolhe. Como são felizes os pais que sabem fazer isso? Se recolherem no momento certo. E no outro momento, lidarem com aquela situação. Percebe o que é Jesus de Nazaré e o entorno de Jesus de Nazaré no que diz respeito a pais e filhos? Só nesse ambiente de Maria e José e o Cristo. Quanto de ensino existe na integração que houve entre eles para que eles se tornassem, então, o berço, né, do Salvador do universo, do Redentor do mundo. Humano, não divinos, humanos, mas com essas características
da humanidade. Então, se a gente se espelhar em Jesus, em Maria e em José, geralmente a gente acaba se dando bem nesse E ofício de ser pai e mãe. mais ainda os filhos. É É, muito lindo, né? Porque são coisas que passam assim batidas nos evangelhos. A gente passa batido, a gente nem igual do milagre do vinho, a gente pensa logo no milagre, né? é. Não vê por trás, né? Não observa por trás que está além desse milagre, né? Quantas coisas pequenas que dizem muito e passam desapercebidas. E ali, se a gente for ficar nesse, desculpa, eu estou me alongando, mas acho que é um pano de fundo interessante, porque ali, por exemplo, a ênfase que se dá, como você disse, é no milagre. Mas sabe qual é a ênfase de Jesus estar ali? A motivação de Jesus estar ali? É só ler o texto, João 2. E Jesus e os seus amigos e a sua mãe foram convidados para uma festa de casamento. Jesus não foi convidado para fazer milagre. É mesmo. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Jesus foi convidado para viver o contexto da família, o ambiente da família, o momento de celebração da família. Jesus foi convidado para a rotina da vida, para a agenda da vida. Não foi para fazer milagre. Às vezes, até digo, quando preparo casais para casamento, em cerimônia de casamento, que quando um casamento precisa de milagre é porque já entrou água, né? É verdade. Bom é que não precisa de milagre. Bom é que não precise de milagre. Bom é que seja festa. E Sim. a festa tem muitas nuances, não é? Festa tem muitas nuances. Tem o preparo, tem o contexto, tem quem fica um pouco mais, tem que lavar a cozinha, tem que lavar... Sabe essa coisa? A festa é um todo. É um todo, não é? Conquanto, claro, num momento como aquele, a mãe dele entendeu que ele poderia salvar o noivo, né, da vergonha, os pais do noivo, né, da vergonha de ter acabado o vinho no meio da festa. Pô, vocês não se planejaram para isso, né? E Jesus acolhe, mas ele dá uma lição ali. Mãe, eu vim para a festa, eu vim dançar, eu vim conversar, vim beber, vim me divertir, não vim para fazer um milagre. Às vezes, pais e mães e famílias, né, perdem o bom humor com essa coisa do crentez, né, desse cristianismo vivido nessas potências de rigidez. Né? Perde-se o bom humor. Não é? Não é incomum, eu vivi muito isso, né, de crentes que iam em festa ficavam emburrados, né? Com aquela ideia que Deus não gosta de festa. Umas coisas estranhas que às vezes vão sendo embutidas, né, na cabeça de pessoas que escolheram a fé cristã como a sua fé, mas que acabaram embarcando num cristianismo que não tem nada a ver com Cristo. Só tem a ver com o cristianismo, mas nada a ver com Cristo. Porque Cristo é bem-humorado, gosta de festa, Sim. gosta de Só uma família, resposta dessa para a própria mãe. gosta de amigo, gosta de mesa, gosta de partir o pão, entendeu? E muitas Desculpa. vezes, imagina, pode ficar à vontade. Depois eu vou dividir, vai para o YouTube, aí você parar por perguntas. Então Tá. não tem problema. Eu acho interessante também essa questão da rigidez, que muitas vezes a mãe e o pai, por estarem dentro de uma igreja, né, pensam que essa rigidez é necessária para mostrar para os outros que o filho é um bom filho. É quase que uma esquizofrenia de que meu filho tem que ser perfeito, porque se meu filho não é perfeito, eu não posso comprovar que eu sou um cristão perfeito. E aí tem essa rigidez, esse mau humor com o filho, para que o filho esteja ali, ó, como se estivesse, né, No, servindo o no, exército. não é melhor assim você dizer para as pessoas: meu filho é normal? É, Meu filho é normal. Ora ele acerta, ora ele erra. Ora ele me agrada, ora não me agrada. Ora ele faz bem uma coisa, ora ele não faz. Ainda não sei quais são as habilidades dele. Ainda não está definido o que é esse menino, o que é esse ser humano.
Assim, ele não precisa ser perfeito. Ele pode ser normal, e o normal, inclusive, é uma palavra que a gente precisa considerar muito, né? O que é normal, né? Quer dizer, o meu filho é normal segundo aquilo que nós em casa entendemos como normalidade, ou conforme aquilo que para ele é o normal. Essas coisas assim, para a gente não ir por cartilhas de rigidez, né, de rigorosas, que se tornam, não poucas vezes, violentas e causam violências na alma, na memória, né, e se carregam essas memórias pela vida. Assim, quantas e quantas vezes você já ouviu histórias, e eu já vi histórias do tipo, o menino e a menina acaba de se formar lá na universidade e sai de lá do palco e vem, entrega o canudo para a mãe e para o pai. Pô, tá aqui, pai, isso aqui é de vocês. Eu nunca quis fazer isso. Fiz por vossa causa. É. Agora eu vou fazer o que eu quero. Quantas vezes? Uhum. Para que isso? Não faz o menor sentido se você quer, na verdade, construir seus filhos e torná-los humanos, bons seres humanos. Se forem bons seres humanos, que é o que o Evangelho propõe para nós todos, em qualquer área da vida, em qualquer situação, certamente o desempenho será bom. Se formos Uhum. bons seres humanos. Acontece que às vezes não somos e às vezes não preparamos bem os seres humanos e eles não acabam não desempenhando aquilo que é o potencial de cada um até, inclusive. Isso, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo, né? Travou. Às vezes, voltou. Às vezes o pai e a mãe querem preparar para ser um bom médico, para ser um bom advogado, não preparar para ser um bom ser humano, né? A preocupação sempre está com aquilo que pode ser mostrado para a sociedade. Tudo Não volta, acho acaba voltando a esse ponto. não acho uma preocupação sadia. Não Lógico estou que dizendo que é errada. Aliás, não somos nós quem aqui vamos dizer o que é certo ou errado. Na verdade, cada um vai tomar sempre sua própria decisão, mas assim, há que se pensar sobre isso, né? Porque seus meninos, nossos meninos, né? Bom é que eles sejam felizes. Bom é que eles sejam felizes, não é? Bom é que eles ganhem uma noção da vida e da existência com, com diversidade. Eu gosto de pensar na ideia original de Deus, que foi o jardim, né? O ser humano é criado e colocado num jardim. Qual é a beleza do jardim? A diversidade. Os vários perfumes, as várias cores, os vários tamanhos, é a diversidade. O jardim é lindo porque ele é diverso, ele é democrático, ele é horizontal, não há verticalidades, né? Tudo ali é possível. Então, para mim, essa ideia de Deus, da criação do jardim, como ideia original, e para onde ele está nos levando, né? Para uma cidade nova, onde há um jardim no meio. Né? Por quê? Porque o jardim tem sua beleza na multiplicidade, na diversidade. E a humanidade, o ser humano, precisa ser explorado nisto. Né? E, de novo, felizes os pais que põem seus olhos sobre seus meninos e meninas e vão sinalizando, identificando aquilo que é possível, o que não é, e como aí de novo como encorajá-los, como assessorá-los, como equipá-los, como dar munição para eles desenvolverem-se naquilo que eles já têm naturalmente de melhor. Eu fico imaginando os pais que potencializam o melhor dos seus filhos e não o pior deles. Porque às vezes a gente tem essa mania de potencializar o pior do outro e não o melhor do outro. Essa coisa, desse jeito você não vai dar em nada.
uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, acabou, não deu em nada mesmo. Não deu em nada mesmo. Diferente de assim, filho, filha, ou bem, benzão, seja lá em que dimensão é essa relação assim, você acha que é assim? Que isso deve ser assim? Não tem um outro jeito de ser? É isso que você está querendo? Percebe essas nuances para você encontrar o melhor desse serzinho humano e potencializar isso de modo que comecem a acontecer sinergias, né, entre ele, o irmãozinho, a irmãzinha, o pai, a mãe, o priminho, a priminha, sabe essas coisas? De você potencializar o melhor. O melhor. Ah, isso faz muita diferença. Sem dúvida. Faz muita diferença. Então vamos lá para É, a próxima pergunta. Só que eu acho que vai cair daqui 9 minutos. Eu acho que é, eu vou encerrar e a gente volta, senão essa pergunta vai ficar picada, pode ser? Porque o Instagram ele derruba com 1 hora. derruba. É. É, Eu posso ficar com você, acho que 20 minutos mais, até 7h30, talvez. tá, Porque eu tenho compromisso depois. tá bom, tá bom, Tá? combinado. Já Mas, chamo então, você, já vou a hora, encerrar. não, deixa Deixa cair, aí a cair, gente, então tá. deixa cair, a gente volta, porque aí a gente aproveita esse tempo aqui. Vamos lá. Se eu me afastar de meus pais perversos, eu estou condenado ao inferno? Não, por favor, tira essa palavra da boca. O que mais Não, pergunta? o inferno não foi feito para pessoas. O inferno não foi feito para gente. O inferno não foi feito para seres humanos. Há que querer muito ir para o inferno para ir para o inferno. O inferno foi feito, segundo as Escrituras, para o diabo e seus anjos, num contexto de rebeldia na eternidade, que é uma dimensão que a gente, para falar sobre isso, teríamos que ter outras lives. Mas não há uma indicação de que o inferno que existe, se existe, seja para seres humanos, seja por qual motivo for. Porque, na verdade, em Cristo e na cruz, nós fomos perdoados. O problema é que insistem em querer nos ensinar que devemos aprender a viver culpados. Mas o Evangelho nos ensina a viver perdoados. É a partir do perdão na cruz que a gente retoma a vida. Não é a partir da culpa. Não é a partir da justiça. É a partir do perdão que a gente retoma a vida e refaz a vida. Então, essa pergunta, eu digo, não, não. Esquece esse papo de inferno. O que a gente pode traduzir essa palavra é há consequências em eu identificando a perversidade dos meus pais, identificando o quadro, o contexto de violência, de agressividade, de abuso, seja ele psíquico, emocional, espiritual, físico, qualquer abuso em que isso seja identificado, isso seja comprovado até para que não haja injustiças. E isso é importante que tenha, quem sabe, testemunhas, pessoas que assessorem. Não é? Uma vez isso consolidado, é importante que se abandone o contexto do abuso. E felizes são aqueles que conseguem, porque há Sim, quem não consegue, há quem não admite, há quem nunca admite, os lados não admitem e constroem um ambiente nefasto, né? Às vezes, inclusive, do que eu chamo de piedade perversa, porque vem muita perversidade, vem carregada de Deus mandou, Deus disse, é por Deus que eu estou fazendo, é por causa de Jesus que eu estou fazendo, é por causa da igreja, é por causa da Bíblia. E da aí é vara da pior, disciplina. que eu chamo de piedade perversa, que é entre o nome do Senhor. Uma vez isso identificado, bom é
que nos livremos disto. Então, por que o inferno? Não, não, de forma alguma. De forma alguma. Não há nenhuma possibilidade de que isso aconteça. Primeiro, porque o inferno não foi feito para ninguém, para pessoa alguma. Segundo, que um contexto de abuso que se traduz das diversas formas e maneiras, né? Uma vez identificado, comprovado, cuidado para que não se cometa injustiças, há pais enfermos, há mães enfermas, há pais doentes que precisam ser tratados, que precisam se submeter a tratamentos antes de algumas decisões de rupturas, de repente. Mas, às vezes, isso não é possível. Então, há que se tirar a vítima desse contexto. Não é simples, não é fácil, porque, às vezes, há quase que como algo parecido com a síndrome de Estocolmo, né? Sim. Aquele apego ao abusador, né? O apego ao violentador, o apego ao agressor. E isso são comandos psíquicos, emocionais, que se confundem, não é? E que precisam de apoio sério, psicológico, psiquiátrico, para que a pessoa encontre mínimos razoáveis de inteireza para tomar decisões. Normalmente, nesses casos, a família toda precisa ser tratada. A família toda precisa ser tratada. E, às vezes, isso leva tempo. E, às vezes, não dá tempo. Para alguns, não dá tempo. Isso é um assunto gravíssimo. Mas, de forma alguma, bom é ficar longe do ambiente de conflito. Bom é ficar longe do ambiente da violência. Bom é ficar longe do ambiente onde o agressor está presente, a agressora está presente, o abusador está presente. Paga-se um preço alto por isso. Mas é melhor pagá-lo e ter o resto de vida melhor do que travar a vida, paralisar a vida num contexto de abuso. E os piores são os que acontecem dentro das casas, dos lares, os abusos domésticos. Esses são os piores. Não tem precedente, não há coisa pior. E quando essas pessoas se afastam, elas estão quebrando um dos 10 mandamentos de honrar pai e mãe? Não, não. Nós precisamos compreender isso para valer, né? Para valer. Fosse isto, os outros mandamentos, né, que estão ali não se compatibilizariam. E os 10 mandamentos, eles são compatíveis uns com os outros. Então, por exemplo, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Em resumo, todos somos próximos um do outro. E lá adiante, né, nesse contexto familiar, quando o ambiente familiar se desconstrói e se torna um ambiente de conflito, lida-se com o humano, com o ser humano. Não se lida mais com essa categoria da paternidade e da maternidade. Lida-se com o ser humano com uma deformação, com uma deformidade psíquica, emocional, física, ou qualquer coisa que seja, mas você já saiu desse contexto. Aí não, honrar pai e mãe no contexto em que pai e mãe exercem suas tarefas de pai e mãe com a mesma dignidade dos outros mandamentos. Ou, se nós trouxermos para o Filho, para o Cristo, que melhora os 10 mandamentos, além de cumpri-lo, ele melhora os 10 mandamentos, ele traz para esse nível da humanidade. Da humanidade. Mãe, que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? Do tipo, quando ela extrapolou, ele, opa, você me carregou no útero, mas eu sou Deus, você é humana. É interessante isso, essas dimensões
que estão nas Escrituras. É só lê-las. Então, não há, de forma alguma, não há desonra nesse sentido. Vai cair, eu reconecto e você entra de novo. Ok.